Olá, Lu. Bom dia, Sandra. Bom dia. Espero que estejam bem, passado bem de ontem para hoje. Bom dia, Sandra. Bom dia. Bom dia para quem está entrando. A gente vai fazer alguma atividade hoje? Como assim, alguma atividade hoje? Qual aquela do portal? Não. Só os alunos. Bom dia para quem está entrando. Bom dia. Já te respondo, tá? Rápido, daqui a pouquinho eu te respondo. Obrigada. Bom dia para quem está entrando. Temos aqui. Bom dia, professora. Bom dia, que Deus possa abençoar nosso dia, nossa manhã, nossa vida, com muita saúde, muita serenidade, né? Adoro essa palavra serenidade, paz. Muito bem. A perguntinha aí, se a gente vai fazer alguma atividade. A gente terminou o suplementar de corrigir. Quem falou isso? Quem falou isso? É o Johnilo usando o Google Tradutor. Ah, então vamos levar a sério e falar direitinho. Assim eu não identifico, tá? A gente terminou de corrigir o tradutor. O tradutor não, suplementar. Terminou tudo do capítulo 8? Deixa eu ver aqui. Bom dia, Sandra. Bom dia, Giovana. Nós terminamos todo o capítulo 8 do caderno suplementar. A atividade avaliativa é apenas para os alunos que faltaram aula e que nessa turma, faltaram aula não, que faltaram a atividade avaliativa que foi uma semana atrás, foi quinta-feira passada. Nós tivemos um número de... Bom dia, professora. Bom dia, João Guilherme. 6 alunos faltaram à atividade avaliativa, então o Fábio autorizou, porque eu não ia fazer sem a autorização da escola. No mesmo dia eu passei os nomes, a relação dos alunos que faltaram. A escola entrou em contato com os responsáveis, né? A Lilian entrou em contato e foi autorizado eu dar uma segunda chance para esses 6 alunos que faltaram. Os 6 já sabem, né? São 5 na verdade, o Gabriel é o novo. Gabriel, eu perguntei para ele se ele queria tentar. Então eu vou ver como o Gabriel vai se sair, para ver se eu pego a nota dele ou não. Se ele for legal, eu fico com a nota dele. Se ele não for bem, como vai ter uma outra chance, eu vejo a segunda chance dele, já que o Gabriel não participou de todas as nossas aulas, né? Então, nós temos 11h20 um contato com um grupo do 6º até o 8º, alguns que faltaram 3 do 6 do 6º, 2 do 7º e 6 do 8º. Todos já sabem, já enviei no privado, isso é só para a turma ficar atenta, tá? Saber. Já enviei no privado ontem o link, o Zoom, o link onde nós vamos abrir um Zoom 11h20, e depois, logo depois, vai começar a atividade com esses 6 alunos aí do 8º ano, tá? Por isso que lá na plataforma SAS está escrito assim, atividade avaliativa segunda aplicação, mas é para quem faltou, tá bom? E como se fosse em aula presencial, o aluno que faltou o primeiro teste, o responsável tem que ir na escola para fazer o requerimento. Como estamos nessa ensino à distância, por isso que eu comuniquei o Fábio, e aí o responsável, a Lília, entrou em contato e autorizou eu dar a segunda chance aí para esses 6 alunos do 8º ano. 5 alunos, né? O Gabriel está fora dessa realidade, ele só vai fazer aí a atividade junto aos outros, tá bom? Então, era esse aí, respondendo para a colega que perguntou. Ana Lídia entrando, joia. Temos aqui 22 alunos. Obrigada. Por nada, amor. Então, vamos abrir o caderno de vocês, e antes de... Vão abrindo o caderno, enquanto isso vocês vão... Bom dia, Sandra. Bom dia, Ana Lídia. Mariana está entrando, ok. Vamos lá. Enquanto vocês pegam o caderno, eu fico preocupada. Arthur Noronha, tá tudo bem aí, Arthur? Tá tudo bem? Tá? Eu fico preocupada com Eureka. Então, capítulo 7,
Pouquíssimos alunos fizeram. Ontem eu já li para vocês. E vou ler de novo hoje, porque foi um ou outro que fez de ontem para hoje. Então, vamos Professor, lá. eu fiz e refiz de novo, vou fazer porque hoje. ontem eu fiz e tirei uma estrela de novo. Só que aí hoje eu fiz, eu acho que eu vou tirar as 2 estrelas ou 3. Tá, na parte da tarde ou à noite eu vejo o Eureka, tá? De quem fez, eu vi ontem, finalzinho de tarde, não me lembro a hora. Aí já é demais eu marcar a hora na minha cabeça. Oi, Yasmin. Nem é sobre a Eureka não, mas aproveitar que você está falando de tarefa, não sei se só eu, acredito que talvez outros alunos também estejam sentindo um pouco isso. A gente tem tido muita tarefa, assim, de todos os professores e às vezes para a mesma data. E você tem aula de segunda a quinta. Eu queria saber se não teria como, tipo, ao invés de você passar a tarefa de um dia para o outro, dar um prazo maior, por exemplo, ao invés de passar de segunda para terça, passar de segunda para quarta, porque às vezes igual caderno, às vezes demora a copiar e tem tarefas e outros trabalhos de outros professores, e aí está acumulando muita coisa. Tá bom, meu amor. Isso aí é questão da gente administrar junto, né? Vocês me falando, vão me lembrando, tá? Porque Yasmin, a minha cabeça, sabe que já tá cansada. Então, vocês me lembrem disso quando eu passar a tarefa, tá? Porque realmente vocês que sofrem aí tem que ir falando e a gente vai administrando. Para mim não tem problema nenhum, tá? Sem problemas mesmo, é só vocês irem me alertando, me lembrando, tá? Tá joia. Tá bom, obrigada. Nada. Agora, quanto ao Eureka, voltando lá, Lucas Fazula entrando. Quanto ao Eureka, gente, olha o advérbio, né? Amanhã é sexta-feira. Não deixem para fazer o Eureka lá à tarde da noite. Eu tenho falado assim em todas as turmas, quase a semana inteira, todas as séries, né? Se deixa para fazer amanhã, bem tarde da noite, vai que naquele momento a internet, bugou, né? Deu problema, não está funcionando. Aí acabou o prazo. Aí tenta com a professora no privado, né? Professora, a internet não estava funcionando, não deu. Olha aqui, eu falo sozinha, tá? Eu falo, não acredito. O aluno deixou para o último dia, para a última hora e à noite ainda para fazer. Aí acontece esse imprevisto. Vamos lá, quem já fez, hein? Arthur Noronha, Carla, Gabriel Zanetti, Gabriel Vieira, Giovana. Ontem eu não tinha lido o nome da Giovana, por isso que é bom fazer essa leitura. Ela me chamou no privado dizendo que havia feito e realmente eu não tinha anotado. Estava no sistema que eu coloquei primeiro no computador, na hora de imprimir a folha e passar para a folha, eu não tinha colocado o nome da Giovana e ela já tinha feito. Então, Giovana, José Haroldo, Calena, Letícia, Luiz Fernando, Marcelo, Maria Eduarda, Maria Fernanda, Vitor Hugo e a Yasmin. Os alunos que já deram conta do Eureka, capítulo 7. Então, tá chovendo aluno aí, um monte que ainda não fez. Então, vamos à nossa aula. Vamos lá. Caderno aberto. Exercício das orações coordenadas. Estamos vendo apenas as coordenadas, divisão de períodos e classificação das orações, hein? Eu divido os períodos, eu separo as orações contando o número de verbos. Primeiro lembrete, hein? Primeira informação que eu tenho dentro da estrutura, dentro do meu planejamento para dividir as orações. Olha os verbos, conta os verbos. Tem 3 verbos, 3 orações. 2 verbos, 2 orações, e assim por diante. Fiz isso? Veja onde tem conjunção. Vá lá, circula a lápis as conjunções. E assim você vai administrando para poder dividir. Então, vamos lá, na letra E. Todos nascem livres, mas não têm os mesmos direitos. Quais são os verbos? Nascem e têm. Nascem e têm, na letra E, joia. Então, temos 2 orações. Temos aí uma conjunção mas, então eu vou dividir a primeira oração antes dessa conjunção, né? Após a vírgula eu dou um tracinho, ou em cima da vírgula também, ou antes da vírgula. Todos nascem livres. Essa primeira oração, como que eu classifico?
Oração coordenada sindética. Oração coordenada assindética, porque não tem conjunção, e como o período é composto por coordenação, é assim que eu classifico. Já já vem a resposta aí, tá? Mas não tem os mesmos direitos, essa segunda oração. Oração coordenada sindética. Adversativa. Ok, a adversativa que indica oposição, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, as orações é oração coordenada sindética adversativa. Ok? Letra F, vamos lá. Todos nascem livres, portanto, devem ter os mesmos direitos. Onde temos verbos? Nascem e devem. Devem ter, né? Locução verbal aí, devem ter. Temos uma locução verbal. Locução verbal, para quem esqueceu, ó, só um lembrete, conta como apenas um verbo. Então, nós temos duas orações. E temos a conjunção portanto. Então, vou dividir o primeiro período, a primeira oração, antes de portanto. Olha lá a barrinha. Como que eu classifico a primeira oração? Oração coordenada sindética. Assindética. E a segunda oração? Oração coordenada sindética conclusiva. Conclusiva, isso. Posso ouvir vozes de mais alunos. Todos podem ir lendo ao mesmo tempo. Não é só Kalena e Yasmin, não. Todos podem estar respondendo, né? Já que é para todos. Letra G. Choveu durante a noite porque as ruas estão molhadas. Onde temos verbos? Choveu e estão. Choveu e estão. Temos dois verbos, duas orações. Então, período composto por coordenação com duas orações. Temos a conjunção porque, então eu separo ali com a barra a primeira oração da segunda. Então, na primeira oração, nós temos oração coordenada assindética. Oração coordenada assindética. E a segunda oração? Oração coordenada sindética explicativa. Ok, agora escutei uma voz masculina aí também, hein? Aê, João. Oração coordenada sindética explicativa. Joia. Vamos para a próxima letra. Letra H. Ou você estuda ou arruma um emprego. Olha, não é o caso de vocês, né? O de vocês ainda é só estudar. Onde temos verbos? Estuda e arruma. Estuda e arruma. Dois verbos, duas orações. Temos aí na primeira oração a conjunção ou e na segunda oração também a conjunção ou. Então, a gente separa por barra aí as conjunções, as orações, na verdade. E agora, como que eu classifico a primeira oração? Oração coordenada sindética alternativa. Isso, as duas orações, no caso aí, são orações coordenadas sindéticas alternativas, as duas, ou, ora, quer, seja, né? São as alternativas, são as duas. Agora mudou um pouquinho o protocolo, né? Não está coordenada a sindética e a outra sindética, não. Então, as duas aí são sindéticas. Como poderia acontecer da gente encontrar duas assindéticas, né? Dependendo de como está aí na frase. Você já sabe bastante, porém, deve estudar mais. Onde temos verbos? Sabe e deve. Deve estudar, é uma locução. Sabe e deve estudar, locução verbal. Duas orações, temos aí a conjunção porém, então vou separar uma oração da outra. Primeira oração, como que eu classifico? Oração coordenada assindética. Isso, assindética. E a segunda oração? Oração coordenada sindética adversativa. Adversativa, igual mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, as adversativas.
Travou. Ok. Muito bem, até aí, alunos. A letra J, vamos dar continuidade. Foram essas que eu pedi para vocês copiarem, né? Foi isso que eu pedi, gente? Foi, né? Para vocês copiarem em casa. Até a letra J. E depois vai ter uma continuidade aí, que nós vamos ter que hoje... Eu não passei mais exatamente por isso, porque eu já tinha montado ontem Tava até a no minha... slide ontem. Oi? Slide ontem. Que tem? Ontem eu entrei, era umas 10 horas. Já tava lá no slide, os outros. É, eu também vi. Eu até ia copiar, mas eu não sabia o que era. Eu não pedi para copiar exatamente por isso, tá? Porque... Ou que já era tarde, eu acho, eu não me lembro a hora que eu digitei. Na verdade, eu preparei a aula na terça-feira, mas ontem à noite que eu fui digitar para hoje, porque eu falei, já tem muita coisa para eles copiarem. Eu penso em vocês, mas aí agora o alerta de vocês eu vou pensar mais ainda, tá? Vamos lá na letra J. O detetive examinou as pistas, encontrou os culpados e solucionou o caso. Onde temos verbos? Examinou, encontrou, solucionou. Isso, temos 3 verbos, então nós temos 3 orações aí. Aí saiu também um pouquinho lá do protocolo, hein? Aí, ó. 3 orações. Onde temos conjunção? Só temos o E como conjunção. Então, a primeira oração vai acabar antes do verbo, né? Então, a primeira oração é o detetive examinou as pistas. A segunda oração vai ser dividida e terminada antes da conjunção da próxima oração. Olha aí como que fica a divisão deste período. Na primeira oração, como que a gente classifica? Oração coordenada assindética. A segunda oração? Oração coordenada assindética. E a terceira oração? Oração coordenada assindética aditiva. Aditiva, joia. Aí vai aparecer para vocês as 3 classificações das 3 orações da letra J. Tá? Como temos 3 verbos, 3 orações. 2 sem conjunção, sem conectivo, sem súndeto, né? Que a gente fala. O súndeto é a ligação. Então, no caso, feita por uma conjunção. Então, essas 2 primeiras não têm conjunção. Posso ir adiante, meus amores? Posso passar outro slide? Pode. Vamos lá. Letra K. Essa estava para copiar, não estava? Não, essa estava para a partir de hoje. Eu não me lembro, gente. Me ajuda. Eu copiei. Estava lá? Tá bom. Tava. Ai, Até a Senhor. N. Tá bom. No caso. Leve isso e traga meu café da manhã. Onde temos verbo? Leve e traga. Leve e traga, né? Bons verbos esses, né? Leve e traga, ok. 2 verbos, 2 orações. Temos aí a conjunção E, que vai separar uma oração da outra. A primeira oração, como que a gente classifica? Oração coordenada assindética. Assindética, ok. E a segunda oração? Oração coordenada assindética aditiva. Aditiva, joia. As coordenadas são bem simples, né, gente? Até porque a maior parte aí já viu, né? Alguns alunos novos que não viram as coordenadas, como foi mencionado, né? Mas as coordenadas, no meu pensamento, elas são as mais fáceis. Bom, meu pensamento, né? Letra L. Você já sabe bastante. Sandra, a letra L eu nem copiei. Eu não igual copiei. a letra I. Tá repetida. Tá repetindo? Por isso que eu não copiei. Ai, professora, eu vou dizer uma coisa, a gente... Tá bom, desculpa. Tá? Então, não precisava... Nossa, nem percebi que estava repetida. Misericórdia. Tá repetida com qual letra, gente? Com a letra I. Letra I. Nossa, é verdade. Desculpem. Vocês já me conhecem, né? Mas aí tem essas falhas aí de vez em quando.
Vamos adiante, vamos lá. Presta atenção, Sandra. Estou muito cansada, logo vamos para casa. Onde tem verbo? Estou e vamos. Estou e vamos, joia. 2 verbos, 2 orações. Onde temos conjunção? Logo. Logo. Então, eu vou terminar a primeira oração antes dessa conjunção, logo. Primeira oração, como que eu classifico? Oração coordenada assindética. Isso, coordenada assindética. Nossa, a Carlinha está entrando agora? Não, ela entrou e saiu, tá. E a segunda oração? Oração coordenada assindética conclusiva. Aê, alunos, conclusiva. Deixa eu abrir um parênteses rapidinho aqui, tá? Quando eu estou na aula presencial, eu canso de ficar em pé, né? Porque eu não sento. Agora, nessas aulas online, eu canso de ficar sentada, gente. Sério mesmo, eu estou aqui esticando minhas pernas, porque eu fico cansada de ficar sentada o tempo todo. Por isso que na hora do intervalo eu vou lá para fora, pego um sol, ando para lá, ando para cá, porque senão vocês A gente ainda podem... ficava, né? A gente sempre ficou sentado. Como que agora... tédio ficar só sentado. Agora, Kalena, vocês ainda podem ficar em pé, né? Se desligar aí a câmera, vocês podem ficar em pé, dar uma andadinha aí por perto. Agora, eu não posso fazer isso. Nem se desligar a câmera agora, que agora tem que ficar a câmera ligada. Verdade, vamos lá. Fechei o parênteses. Vamos lá. Letra N. Entre, pois a casa é sua. Onde temos verbo? Entre e é. Entre e é, 2 verbos, 2 orações. Nós temos na primeira oração, como que eu classifico? Oração coordenada assindética. E a segunda oração? Oração coordenada assindética explicativa. Explicativa, porque esse pois está antes do verbo, eu posso substituir por porquê, ó. Entre, porque a casa é sua. Lembra do pois, hein? A regrinha do pois. Antes do verbo é explicativa, depois do verbo ela é conclusiva. É o verbo da oração, então, tipo, porque eu tinha colocado conclusiva por causa do entre. Não. Temos 2 verbos, então você vai dividir em 2 orações, lembrando que a segunda oração você vai vai iniciar com a conjunção. Tá? O verbo é, às vezes os alunos esquecem desse verbo, né? É o presente do verbo ser, ó, eu sou, tu és, ele é. Joia? Vamos dar continuidade aí. Opa, eu sempre erro aqui. Letra O. Ele levantava cedo, tomava seu café, colocava uma roupa bem folgada e saía. Eu acho que essa frase eu dei ano passado, mas não peguei do caderno do ano passado não, mas não sei por quê. Eu lembrei dessa frase aí que eu dei para vocês, eu acho. Não tenho certeza, não. A Carla... Ah, tá bom, Carla. Eu logo imaginei isso mesmo, sem problemas, tá? Muito bem. Onde temos verbo aí na letra O? Levantava, tomava, colocava e saía. Ok. Levantava, tomava, colocava e saía. Um monte de verbos, um monte de orações, hein? Então, nós vamos ter que classificar cada uma. Deixa eu só destacar os verbos aqui. Eu colocava. Minha secretária me ajuda, gente. Eu não tenho vergonha de dizer isso não, tá? Não tenho. Falo com a maior alegria que tenho uma filha aqui maravilhosa. Ainda bem que a faculdade dela está lá parada, senão eu não sei como é que eu ia fazer aqui. Muito bem. Então, nós temos aí um monte de verbos, um monte de orações. Então, eu tenho que separar direitinho. Ó, ele levantava cedo, eu tenho que parar aqui a primeira oração. Porque depois já inicia um outro verbo, uma outra oração. Segunda oração, tomava seu café, porque depois já tem um outro verbo, então vai iniciar uma outra oração. E por último, eu vou parar antes da conjunção, porque também já tem um outro verbo. Então, lembrem-se disso, hein? Separem pelo número de verbos. Primeira oração, como que classifica? Oração coordenada assindética. Ok. Tá bom, Ana Lídia, já li aqui. Ok. E a segunda oração? Oração coordenada assindética. A terceira oração? Oração coordenada assindética. E a quarta e última oração?
Oração coordenada coordenada sintética aditiva. Aditiva. Então, olhem aí as respostas, olha quantas orações, viram como não tem uma maneira, né, assim, determinada, olha quantas assindéticas temos e apenas uma sindética, como poderia ser tudo assindética também, ou todas sindéticas, né, todas com conjunção, dependendo, né? E quando entrar as subordinadas, vocês vão ver que pode ter um período composto por coordenação e subordinação, ou seja, de conjunções coordenativas e subordinativas. Joia? Então, vamos adiante. Opa. Ai. Peraí. Antes da gente ir adiante, tem uma tarefa aqui. Peraí. Vamos para segunda-feira? Não era essa aqui, não. Para segunda-feira, que é dia, já esqueci dia de segunda-feira, 13. Segunda-feira, olha bem, vou passar uma de interpretação de texto no capítulo 9, tá, meus anjinhos? Espera aí. Meus anjos que caíram do céu. Página 75. 75 e 76 é um texto para vocês interpretarem a 77 e 78, tá? Parece que vai ter muita página, mas é uma leitura mesmo. 75 a 78. Aí eu não vou me esquecer, tá? De segunda para terça, eu passo pouquinho, ou eu passo de segunda para quarta, tá joia? É porque dependendo do andamento do meu conteúdo, eu tenho que dar para vocês copiarem alguma coisa em casa, gente. Eu vou tentar administrar isso, que quando é de interpretação, eu posso deixar, né? Agora, de gramática e análise, a apostila, o material de vocês não apresenta muito exercício. Então, eu tenho que dar para vocês O copiarem. pior mesmo, acho que é a interpretação mesmo, Sandra, que as interpretações levam bastante tempo, às vezes, para fazer. Ah, sim, de um dia para o outro, as interpretações. Eu acho que o caderno nem é tanto, a interpretação, se passar mais tempo, eu acho que já ajuda bem. Ah, tá bom, obrigada. Agora eu entendi. Agora o meu entendimento foi maior. De qualquer maneira, eu ia tentar administrar, mas realmente para a parte gramatical eu preciso dessa cópia para agilizar. Tá bom, de interpretação eu dou um prazo maior. Realmente a interpretação demora, né? Vamos lá, vamos dar continuidade então ao nosso exercício do caderno. Isso aí eu acho que é para vocês copiarem agora, né? Não sei se alguém já copiou, acho que não, que isso aí eu... Bom, não, que isso aí eu coloquei mais tarde, ele só foi como atualizado e eu não mandei mensagem para vocês, porque já era tarde, que eu digo assim, era mais... Você está falando do número 3? Só do número 3? E eu montei uma outra que eu vou falar para vocês também, mas a outra não está aí no slide, não. A outra está só aqui no meu caderno, porque eu falei, se der tempo. Vamos lá, número 3. Assinale a alternativa que apresenta um período composto. Lembrando que período simples tem apenas um verbo ou uma locução verbal. Período composto tem mais de um verbo, mais de uma locução verbal, né? É para copiar? É para copiar. Estou vendo. Enquanto vocês copiam aí este exercício, eu não fiz chamada ainda não, fiz, gente? Não. Ainda Nossa, não. hoje eu tô birutinha, tô me sentindo cansada hoje, dormi bem, tá? Que não, professora? Vamos lá. Aí quando a minha cabeça fica cansada, tudo cansa, né? Vamos. Arthur Rios, que faltou. Davi também. Gustavo. José Haroldo estava na primeira aula, faltou essa. E só. Primeira aula? A Laura. Ah, não. Na primeira aula nada, foi de ontem. Esquece, eu dei 2 tempos em todas as outras turmas, de vocês é um tempo só. Peraí. Arthur Rios, Davi, Gustavo, José Haroldo. Esses alunos faltaram.
desses que faltaram, é só o Arthur que vai fazer a atividade avaliativa desses que faltaram, mas eu falei com ele ainda hoje. Arthur Rios está tranquilo. Ele está sabendo. Tudo bem. É isso. Deu para copiar, pessoal? Sim, fiz também, professora. Então, vamos lá. Na primeira, ó, há muitos mistérios entre o céu e a terra. Tem período composto aí? Não, é aquele Não, outro sujeito só lá. tem um verbo aí que é o verbo haver. Letra B, mãe e filha são gentis e caridosas. Tem período composto aí? Sim. Não, só Não. tem o verbo são, só tem Não. um verbo. Terceira frase, não posso e não quero. Tem período composto aí? Tem. Sim, já achamos a alternativa. Posso e quero, dois verbos, tem duas orações aí, período composto. E a última, cuidado, tinta fresca. À frente aí é uma frase, não é nem oração, nem porque tem aí verbo. não tem nenhum verbo. Então, a letra D não é oração, é apenas uma frase, muito menos um período, né? Então, muito bem, a letra C da número 3. Agora, dando continuidade, eu estou aqui pensando cá com os meus botões, eu já fiz chamada, cá com os meus botõezinhos assim, ó. Temos menos de 10 minutos, né? 8 minutos restantes. Eu tenho uma atividade de análise sintática para vocês copiarem. Eu estou pensando em deixar a interpretação para terça-feira e dar essa atividade para vocês terminarem de copiar em casa. Pode ser? Vamos mudar aqui, mas aí vocês já sabem que para terça-feira tem a interpretação, tá? E para segunda, dia 13, nós vamos começar a copiar aqui. Eu vou deixar como tarefa. Se não der para copiar, vocês vão só fazer, ou copiar e fazer em casa, dia 13. Deixa eu ver aqui, peraí. Vê se tá legal. Se estiver sobrecarregando vocês, só irem me avisando, tá? Não tem nada para terça. Ótimo. Tá Então, bom. para segunda, exercícios no caderno. Eu acho que não vai dar nesses minutinhos aqui de copiar tudo que eu coloquei, não. Exercícios no caderno. Então, depois vocês vão copiar e fazer, tá? O que vai restar aí. E para terça já fica aí marcado a interpretação, tá? Vou até colocar de uma vez aqui para não esquecer. A minha cabecinha hoje tá que tá. 14. Copiaram aí? Eu já copiei aqui. Opa, bateria acabando. Opa, pode acabar não. Vamos lá. O próximo exercício não está no slide, tá? Vamos colocando, eu vou falando para vocês aí. Eu vou... a Gabi vai desligar... Ó, a Gabi vai digitar, que ela é mais rápida do que eu sou lerdinha na digitação. Então, eu vou tirar aqui a câmera da minha pessoa, tá? Não vão me ver por uns minutos, que a Gabi não quer aparecer, não. Então, eu vou desligar a minha câmera, ela vai digitando, eu vou... e vocês vão acompanhando aí, tá? Vamos lá. Dê a função sintática. É a função sintática dos termos destacados.
Vou dar por enquanto até aí para vocês copiarem, tá? Que tem outras letras, mas depois eu acrescento e vai para a sala de aula SAS, aí vocês copiem lá, porque vai até a letra I, porque senão eu teria que mudar o slide e ia ser difícil aí para vocês administrarem. Então, dando para copiar até a letra E, tá ótimo. Eu copiei já. Ótimo, você pode ir fazendo. Eu sei que alguns são muito rápidos, então podem ir fazendo. Lembrando, tudo que a gente aprendeu até aqui, hein? Muita coisa. Muita confunde. Coisa. Então, confunde. Pode ser que confunda. Então, vocês já têm sujeito, dentro do predicado os objetos, os complementos nominais, tem aposto evocativo, objeto direto e indireto, adjunta de nominal, adjunta adverbial, predicativo do sujeito. Vamos lá. Só lembrando aos meus alunos que já nós faremos atividade no privado, acessem o link que eu enviei para vocês, que é para a gente abrir a reunião pelo Zoom, tá? Não esqueçam disso. O Arthur Rios não está aí, mas ele já sabe. Os outros eu estou lembrando, tá? Estão todos aí. Os outros 5 estão aí. Bom, pelo menos apareceu para mim, né? A foto aqui. Está quase terminando a nossa aula, então quem conseguiu dar conta até a letra E na cópia, isso já fez, tudo bem. Para segunda-feira eu vou colocar mais outras letras aqui, na parte da tarde com certeza já vai ter para vocês. Quando eu digo parte da tarde, gente, pode ser que seja depois das 5, tá? Que é o tempinho que a gente tem também dar uma parada e aí depois eu recomeço, eu vou montar mais alguns de análise sintática para vocês fazerem para segunda-feira. Então, para segunda fica a atividade do caderno. E para outra semana já é Eureka, capítulo 8, que alguns alunos já fizeram, tá? Então, fica como aí a gente vai terminar a Eureka na outra semana. Na semana do dia 13 até o dia 17. Olha? Sandra. Oi. A B, quebrar o vaso de barro, seria objeto indireto? Pensa aí. Você vai colocar quebraram de quê? Você vai fazer a pergunta para o verbo? Esse de barro vai fazer parte aí do objeto indireto? Adjunta de nominal? Por aí, isso aí. Do quê? Adjunta de nominal do quê? Do sujeito, do objeto, do complemento nominal. Do sujeito? Qual que é o sujeito desta oração? Vamos tentar achar o sujeito? Não. Sujeito. Quem quebrou o vaso? Adjunta de nominal do objeto direto. Do objeto direto. Mas calma aí que eu tô sozinha em casa, rapidinho. Tá bom. Vai lá ver quem tá te chamando. Quem quebrou? Qual seria o sujeito dessa oração, gente? Vocês lembram da classificação do sujeito aí? E agora? Indeterminado. Indeterminado, o verbo na terceira pessoa do plural, sem aparecer sujeito. Temos aí um sujeito indeterminado. Quebraram o quê? O vaso de barro, né? Então, vaso, núcleo do objeto direto, e de barro, adjunto a de nominal. Acompanhando o vaso com substantivo concreto. Lembra daí com a diferença de complemento nominal para adjunto a de nominal?